Pois é, torcedor palmeirense. Não foi dessa vez. Palmeiras, para fazer história, ia participar da sua terceira final seguida, mas não. Palmeiras fica pelo caminho, empata em 2-2 com o Atlético Paranaense e termina. Termina o sonho palmeirense de mais uma final seguida. Fica no meio do caminho, mas boas coisas temos que pontuar também o que houve, outras coisas também ponderar também. Palmeiras que foi merecedor de até sorte melhor, de sorte maior, eu diria. Palmeiras empata em 2-2 com o Atlético Paranaense em casa, no Allianz Parque, mas pelas ações do jogo, pela natureza do jogo, acabou não passando. Muitas vezes até pelo calor da emoção, julgar ou não um merecimento. Palmeiras merecia mais, Atlético Paranaense merecia mais. Cada um usou sua proposta de jogo. O Palmeiras foi muito melhor em casa do que foi fora, mas o Palmeiras pecou em pontos. O Atlético Paranaense soube se moldar ao que se tornou o jogo. Então foi uma partida boa, no quesito disputa, né? Foi uma partida pegada, mas leal, e teve lances de brilhantismo, de pressão por parte do Palmeiras, teve jogadores que se destacaram, teve jogadores mais falhos no caso, mas o Palmeiras e o palmeirense não se deve esquecer que ainda existe um campeonato brasileiro a ser disputado. Palmeiras ainda é líder. Palmeiras perdeu uma vaga na Libertadores para o sexto colocado do Brasileirão, Atlético Paranaense. Então, para você ver mais ou menos a distância de um time para o outro, o Palmeiras poderia ter feito mais. Atlético Paranaense que muito provavelmente vai enfrentar um Flamengo, e nisso um Flamengo entra super disparado para se sagrar campeão mais uma vez da Libertadores. O terceiro título do rubro-negro carioca, que vai se desenhando para tal. Mas vamos lá, vamos falar desse Palmeiras 2, Atlético Paranaense 2, com gols de Scarpas e Gomes pelo lado do Palmeiras, Pablo e Terans do lado rubro-negro, do Furacão, Atlético Paranaense. Começar por onde? Começar pelo início do Palmeiras, de um grande primeiro tempo que o Palmeiras fez. Palmeiras que dominou o primeiro tempo, teve, até pelo fato do Palmeiras abrir o marcador logo de cara, em grande jogada de Zé Rafael. Ele domina, já faz o giro rápido pela ponta esquerda e se lança ao ataque. Com a bola meio que enroscada na grande área, a bola com falha do Pedro Henrique, zagueiro, sobra para o Gustavo Scarpa fazer e já bate. Sem muito frufru, já com decisão, vai lá e faz o gol palmeirense. Aí muitas coisas, muitas portas se abriram. Tanto que o Atlético, com certeza que teria uma postura mais defensiva, mudou. E isso trouxe mais pelo lado da beleza do jogo, da plasticidade. Quem agradeceu foi quem estava assistindo o jogo, que teria obviamente um jogo do ataque contra a defesa. Ficou um jogo mais franco, porque o gol logo de início do Palmeiras desenhou o quê? Desenhou uma partida muito mais aberta, alguns lances de trocação, só que o Palmeiras foi mais incisivo do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense teve nos seus momentos, mas não foi tão letal assim. O Palmeiras, a vez que foi, fez o gol e criou grandes jogadas. Tabata jogou muito bem, gostei dele, começando o jogo, opção do técnico palmeirense de sacar o centroavante que vinha jogando antes, e para poder colocar o Tabata, acho que fez o Palmeiras um pouco mais solto, um pouco mais buscando alternativas do que só bola cruzada na área.
Então, Tabata e Zé Rafael, para mim, foram os melhores no primeiro tempo do Palmeiras, que tanto que acaba o primeiro tempo 1 a 0 pro Palmeiras, justo até então, e tinha todo um segundo tempo o Palmeiras se desenhar para poder se sair vencedor, classificado, tem e toda essa coisa que eu até presumi no jogo no vídeo pré-jogo, no caso. Só que no final da primeira etapa teve a expulsão do Murilo justa, que o árbitro falhou em dar direto, teve a ajuda do VAR que chamou, foi uma solada de cima para baixo, meio que no joelho, meio que na coxa, a solada de cima para baixo, justa. Mas só que antes disso, o que toda a comissão do Palmeiras, até Abel Ferreira, ficou estarrecido e fora de si, porque teve um lance na área que teve pênalti claríssimo, em uma cotovelada no Rony. O juiz nada marcou. Deveria ter marcado. Deu um lance de amarelo, mas deveria ter expulso também. Não deveria ter marcado o pênalti no caso, vamos ser mais sinceros, porque a bola não tinha entrado em jogo. Mas dar o cartão poderia sim, porque foi uma atitude antidesportiva, uma atitude violenta. Houve a cotovelada. Se pegou, não pegou, se foi um ato... tanto que os dois até conversaram, tanto o Rony como o defensor atleticano, meio que se apaziguaram, mas tinha que ter sido expulso. E como foi o Murilo chamado pelo VAR para poder ser expulso. Então o Palmeiras vai para o intervalo ganhando de 1 a 0. Quando já volta para o segundo tempo, o Palmeiras continua na sua atitude de ser intenso, propor o jogo. Dudu, que fez até um bom primeiro tempo, mas melhorou muito com a expulsão do Murilo. Dudu, com as substituições do Palmeiras, se tornou protagonista. Ele chamou o jogo para si. O que eu gosto do Dudu, que jogo grande, ele não se esconde. Ele é o cara que fala, toca a bola em mim, que eu vou lá e resolvo. E ele chamou o jogo. Pode não ter resolvido, como não resolveu, o Palmeiras não classificou, mas ele chamou o jogo. Ele não se escondeu na marcação, como muitos jogadores, até de times conhecidos, faz. Ele não. Ele chamou, foi insinuante, tentou uma tabela, ele foi ousado, rabiscou, foi para dentro. Só que, num lance do Palmeiras de ataque, Palmeiras, no caso, batendo contra a parede, que nesse caso o Atlético deu uma recuada normal, que foi, teve o lançamento de Marcos Rocha, lateral na área, e o Gomes resvala de cabeça e cobre o goleiro Bento da equipe atleticana. 2 a 0. Aí todo atleticano entrou em desespero e o palmeirense sorriu. Por quê? O palmeirense achou que dá sim para poder classificar. Fez 2 a 0. O Atlético vai ter que se mandar para frente. O Palmeiras vai ter todo o contra-ataque para si. Mas o Palmeiras, no caso, falha nesse ponto. Que desse abafa normal que seria do Atlético, porque está 2 a 0 para o Palmeiras. O Atlético se propõe o jogo, ainda mais com 1 a mais do que o Palmeiras. Houve a pressão atleticana. Não muito, mas houve. E numa dessas bolas estilingadas, chutadas à frente, o Atlético faz sua jogadinha normal. Joga para a linha de fundo e cruza. A bola cruza de um lado para a área, cruza para o outro e sobra para o Pablo, que entrou no intervalo e fez o gol atleticano. O palmeirense ficou naquela. Vou para cima, tento o terceiro, me resguardo, tento levar para os pênaltis, o 2 a 1, pseudamente interessante. Continuou o Palmeiras a tentar propor mais o jogo. Como eu disse, Dudu chamou a responsabilidade e o Palmeiras foi mais para frente. O Palmeiras tomou o gol, não se abalou, não se abateu, foi à frente. Com Dudu principalmente chamando as jogadas. Scarpa também. Dudu mais pelo lado direito, Scarpa pelo lado esquerdo. E o Palmeiras continuou com volume, mas não agredindo necessariamente o goleiro Bento. O Palmeiras fez o volume, mas não foi letal. Não chutou muitas bolas a gol como deveria. Uma hora iria perfurar a defesa atleticana. Estava 2 a 1, Palmeiras indo aos pênaltis. Numa dessas bolas espirrada na área,
no ataque agora atleticano. O que também estou no banco também, Davi Terans, chuta a bola, desvia em Piquerez, que mata o Everton. E 2-2. Aí já estava 80, 85 minutos. O palmeirense, no caso os palmeirenses em campo, entram em desespero e não dava mais. É o tal do, por ordem do Filipão, que não estava na beira de campo, estava o Paulo Turra, é o tal do furar a bola. O Atlético não quis mais jogo, o Palmeiras atabalhoado, não soube mais o que fazer, e a partida se encerra por 2-2. E o Palmeiras está fora e o Atlético Paranaense classificado. Então, dentro de tudo que foi, vamos falar de justiça ou não, o Palmeiras, por ser um time melhor e propor mais ações, o Palmeiras merecia sorte melhor. Mas tinha que fazer por onde alcançar essa sorte melhor. Por outro lado, um time mais limitado do que o do Palmeiras. O Atlético Paranaense, isso é justo, não é porque ganhou que se tornou melhor do que o Palmeiras. Tanto a gente vê a diferença de uma equipe para outra no Brasileirão. Um é líder do Brasileirão, o outro é sexto colocado no presente momento. O Atlético Paranaense produziu o necessário dentro do que aconteceu dentro da partida para o Palmeiras sair derrotado no placar agregado, sendo que ficou 2-2, e o Atlético saiu vencedor no placar agregado. A partida dessa ficou 2-2, mas no total ficou, juntando a partida de Curitiba e a partida de São Paulo, ficou 3-2 para o Atlético Paranaense. Dando aquela pincelada também, falando da arbitragem também, que mais uma vez aparece de forma inconveniente. Não é choro, mas é só constatação. Como eu tinha citado, a expulsão do Murilo foi correta, mas antes aconteceu a cotovelada no Rony. O juiz não deu a expulsão, deu apenas um amarelo. E aquela conversa, vamos parar por aqui, no lance do defensor atleticano contra o Rony. E teve um pisão na área também no Rony, e também teve mão nas costas, que o juiz também não deu. E também, tanto no lance da cotovelada, o juiz não deu e o VAR não chamou. Foi um lance, certo ponto, até clamoroso. Podia chamar pelo menos para poder analisar. Ou eles analisaram em silêncio e acharam não foi nada, foi lance do jogo. A arbitragem do árbitro uruguaio um pouco confusa, porque ele não mantinha um padrão. Tinha coisas banais que ele marcava e tinha coisas pesadas que ele não marcava. Ele não tinha uma linha de pensamento. Ele deixava o jogo correr, mas tinha coisa que ele decidia quando ele achava que devia picar o jogo. Então aí eu já não acho interessante, porque ele deveria picar o jogo, tipo assim, corretamente. É falta, eu marco, não é falta, eu não marco. Faltinha, eu não marco, mas faltou, eu marco. Aquela coisa ele marcou aleatoriamente. Isso vai minando a paciência dos dois times. Dois times que são dois times pilhados, muito pelo espírito dos seus técnicos. Abel Ferreira, Filipão, mesmo na beira de campo, estava nos camarotes, mas Paulo Turra representando o Filipão. Então são dois times enérgicos. Então a arbitragem aparece de forma inconveniente, de certa forma prejudica o Palmeiras, mas o Palmeiras também se auto-prejudicou também. Deveria prejudicar mais. Com um a menos contra uma equipe boa, de certo bom nível, o Atlético Paranaense não foi o possível, mas o Palmeiras apresentou um bom futebol. Existe ainda um Campeonato Brasileiro, como eu citei no começo do vídeo, e não devemos esquecer. Existe um Campeonato Brasileiro ainda, que o Palmeiras é líder, vai ter o jogo em casa contra o Juventude, que o Palmeiras tem, por todas as suas forças, sair vencedor. Então porque joga em casa, é o primeiro contra o último, tem toda essa celeuma, e o Palmeiras sim, dá para sair vencedor, sim, sem sombra nenhuma de dúvidas. No caso, e tem os seus rivais diretos, que tem jogo que pode vir tirar ponto do outro, mas o Palmeiras tem que concentrar mais em si. Não sei se de certa forma, esse Atlético Paranaense 2, Palmeiras 2, se o Palmeiras pensou muito num Flamengo na final e esqueceu do Atlético Paranaense, que era uma classificação alcançável. Eu já não sei, tem que falar com os jogadores que estavam em campo. Será que pensou muito no Flamengo e pensou menos no Atlético Paranaense como devia pensar?
fica a pergunta. Pelo que se produziu, eu gostei do que o Palmeiras fez em campo, mas por tudo que aconteceu, com a participação da arbitragem, expulsão de um lado, não expulsão do outro, mas faltou aquele pouquinho, bola por bola, faltou aquele vamos se doar a mais, vamos fazer a mais. Da mesma forma que eu citei Scarpa, Dudu, o Tabata, Zé Rafael jogaram muito bem, teve jogadores que falharam. Murilo, aquilo não se faz mata mais uma vez, ele prejudica. O Murilo que está jogando bem. Se o Palmeiras passasse para a final para pegar um Flamengo, provavelmente, ou o Vélez, mas provavelmente um Flamengo, iríamos de Luan junto com o Gustavo Gomes. Por quê? O Murilo tinha sido expulso, prejudicando a equipe palmeirense. É tão bom zagueiro Murilo, vamos falar a verdade, mas agora o flamenguista sorri, porque ia se moldar de uma forma e encontrar um tipo de adversário, que seria o Palmeiras, mas agora provavelmente o flamenguista vai encontrar um Atlético Paranaense que é totalmente diferente do que é um Palmeiras. Então, flamenguista, pode ficar esperançoso por sua capacidade. Não estou falando da ruindade do Atlético Paranaense, que o Palmeiras em si não soube e não conseguiu superar. O flamenguista pode sorrir pelas benesses, pelo que de bom produz a equipe do Flamengo. Isso sim, o flamenguista pode, de certa forma, ficar contente, ficar feliz pelo que pode alcançar, do que pode fazer, que é possível, sim, se pode. Repito, Palmeiras sim ainda tem um Campeonato Brasileiro pela frente, fica na Libertadores. Libertadores não tem mais esse ano para o Palmeiras, acabou por aqui. Mas Brasileirão tem, é alcançável conquistar o seu 11º título. O Palmeiras é o maior campeão brasileiro, o maior campeão do Brasil. Mas fica, torneio internacional o Palmeiras fica. E por N motivos, externos, mas principalmente internos. O Palmeiras também não conseguiu. Por que não conseguiu? Não produziu para não conseguir. Fica alerta. O Palmeiras continua. Não é porque o Palmeiras perdeu que se tornou uma equipe ruim. Não. O Palmeiras é uma boa equipe. É uma das melhores do Brasil e da América do Sul. Continua sendo, mas pecou, mas falhou. E cabe agora olhar para o Campeonato Brasileiro. Parabéns para o Atlético Paranaense pela sua proposta de jogo. A torcida que eu fico pelo Felipão, porque da mesma forma que eu não gosto do presidente Petralha, do dirigente Petralha do Atlético Paranaense, eu gosto muito do Felipão por tudo que eu já falei, do grande duelo com Felipão e Abel Ferreira, mas desejo sorte ao Felipão, mesmo pressentindo ou presumindo que não dará contra o Flamengo, mas boa sorte, Felipão. Obrigado por tudo, não pelo que aconteceu nesse Palmeiras 2, Atlético Paranaense 2, mas Palmeiras fica de olho no Brasileirão. Boa sorte, Felipão. Siga nessa caminhada, reta final de carreira, que você tenha um bom término de carreira, porque sim, Felipão, você merece muito.